Chegou a hora da gente receber Luiz Moran, Head da EQI Research, aqui na nossa programação. Sempre um prazer falar contigo, Moran. Obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Tudo bem, Paula? Bom dia a todos. Obrigada, Moran. Bom dia para você, sempre bom falar com você. Moran, a gente estava aqui, inclusive, discutindo muito sobre toda a expectativa desta ata do Comitê de Política Monetária para amanhã, cenário brasileiro, enfim. Eu sei que você, sempre que a gente conversa, você sempre fala o quão importante é, olhando ali para os investidores, ter uma abordagem muito mais estável, menos reativa a todas as flutuações de curto prazo. Mas para entender, diante deste cenário, agora a gente tem uma Selic ainda elevada, e aí por um período, provavelmente ainda ali por mais tempo. Queria entender um pouco da tua visão, o impacto disso, desse ambiente de juros altos para as empresas com alta alavancagem. Como que vocês estão vendo este momento da Bolsa? Há alguma mudança na recomendação de setores ou empresas específicas que antes eram vistas mais atrativas e que agora estão aí, talvez apresentando mais riscos ampliados? Bom, na verdade, enfim, é meio cansativo. A gente olha no jargão isso se chama top-down, né? A gente olha para o macro e depois vai descendo para o micro e tal. Eu, como analista de investimentos, eu adoraria poder falar do micro das empresas. É muito mais legal, é muito mais interessante, é muito mais bacana. Enfim, tem até mais assunto, né? Mas o fato é que o macro tem sido dominante, tem dominado a precificação da Bolsa Brasileira há um bom tempo, né? A gente vê pouquíssimas ações aí. Tem uma dinâmica própria, uma dinâmica individual que consiga libertar ela aí digamos assim, dessa prisão do aspecto macro. E o macro tem estado complicado. A gente tinha uma visão de que as taxas de juros aqui no Brasil tinham espaço para continuar a cair, porque a gente via os Estados Unidos também começando um movimento de corte de juros. Esse movimento lá atrasou. A gente também não se ajudou muito aqui, não colabora muito. O fato foi que o espaço para cortar juros aqui no Brasil basicamente acabou. Você pode até discutir, a gente vai provavelmente ler isso na ata de amanhã, se você tem mais 0,25 ou não, tal, mas 0,25 essa altura do campeonato, claramente não vai fazer o verão, né? Não vai ser a andorinha que vai fazer o verão. Então a gente está nessa situação. A gente precisa de um cenário externo mais fácil para que a gente volte a ter espaço para cortar juros aqui no Brasil, para ter um cenário um pouco mais benigno. Sempre lembrando, a gente nunca achou que era um cenário maravilhoso, a gente nunca achou que era um cenário ia ser uma explosão de crescimento, o Cristo Redentor decolando, não. Era um cenário de volta à normalidade, volta à média, digamos assim. Você regrediria, talvez até nem chegasse na média histórica, você chegaria mais perto da média histórica. Mas até mesmo isso está difícil, né? E nesse ambiente, até por sinal, o que está subindo hoje na Bolsa hoje é um pouco isso, né? São aquelas empresas que são mais penalizadas por uma taxa de juros alta, são os casos de varejo, aqueles casos mais ligados ao consumo interno. Essas foram que mais sofreram nas últimas 2 semanas, tem um respiro, elas estão passando por uma recuperação agora. Vamos ver qual é a vida útil aí dessa recuperação. Mas o fato é, a gente está vivendo esse movimento de grande volatilidade, enfim, meio que negociando com prazos muito curtos. E é um cenário difícil, é um mercado complicado nesse ambiente, tá? Não está fácil de ser investidor em bolsa nesse primeiro semestre do Brasil. Não está fácil, Moran. Não temos um dia de paz sequer. Bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo. E você muito bem pontuou, né? A gente queria ficar olhando para o micro, queria discutir, né, algumas teses, queria falar um pouco sobre as empresas, que inclusive tem algumas expectativas, muitas delas com expectativa de lucro melhorando, qual de resultados de muitas delas acabaram sendo bastante interessantes, com algumas perspectivas boas, mas o macro parece um rolo compressor passando por cima de todas essas discussões.
principalmente quando a gente tem, e aí especificamente queria entrar contigo, sobre essa ata do Copom. A ata, quando você diz que a percepção e todo o mercado já precifica juro alto por mais tempo, existem economistas dizendo que talvez o Banco Central já passou da hora até mesmo de subir o juro. Nessa perspectiva, a gente pode ver uma ata e deve ver uma ata mais dura e aí sim ter mais esse rolo compressor passando em cima de mais ativos, a gente ter uma percepção de que o Banco Central vai ser mais rígido ou tem essa rigidez maior aí ao longo das próximas reuniões e aí a gente vê um peso maior sobre a Bolsa, independentemente do micro estar um pouco mais, um pouco melhor, inclusive, nessas percepções. Eu acho que não. Eu acho que o Banco Central não há motivo para... Eu não vejo ele... Motivo sempre há, né? Eu não vejo ele soltando uma ata muito mais dura do que foi o comunicado. Por exemplo, o comunicado foi suficientemente cauteloso. O fato a gente tem uma situação fiscal que é ruim, ela já era ruim, os limites dessa equação de tentar resolver a equação fiscal pela via da receita já eram conhecidos, eles estão ficando claríssimos cada vez mais, tanto que até o próprio governo está buscando aí, ensaiando os primeiros passos de falar em corte de gastos, tentar fazer alguma coisa pela via da despesa. Vamos ver o que vem, eu acho que o mercado não vai dar nenhum benefício da dúvida para isso, mas o fato é que a gente tem o que a gente pode fazer na prática e no curto prazo é muito pouca coisa. E é por isso que a maior parte dos economistas fala, sem um mercado externo, sem um ambiente externo muito mais favorável, é difícil a gente ter uma dinâmica muito melhor do que a gente tem nesse momento. Se a gente tiver, por exemplo, essa semana a gente tem a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, a inflação do PCI, que é o que o Fed presta atenção. Se a gente continuar tendo dados bons e os dados começarem a surpreender, a gente teve, o começo do ano foi surpresas do lado negativo, se a gente começar a ter surpresas do lado positivo, a gente pode ter esse ambiente se clareando e o ambiente externo abrindo espaço para que esses juros possam cair. Fora isso, é muito difícil a gente imaginar que a gente consiga internamente gerar esse dinamismo. Nesse ambiente, muito provavelmente o investidor de bolsa vai continuar vendo esse mercado negociando num range relativamente apertado aí, entre 120, em momentos onde o mercado fica um pouco mais positivo, chegando talvez próximo dos 130 mil pontos, mas a nossa meta fundamentalista seria alguma coisa mais próximo de 149, 150. Nesse ambiente é bem difícil de a gente imaginar que isso vai acontecer no curto prazo. Isso, como o corte de juros nos Estados Unidos foi empurrado, isso acabou empurrando todas as coisas mais para frente. A gente provavelmente vai ver, vai fazer isso também, vai empurrar isso aí um pouquinho mais para frente. Os setores que são mais expostos a esse juro doméstico, como a gente já falou, esses tendem a continuar pressionados e bastante pressionados. E, vez ou outra, você vai ter uma ou outra empresa que tem uma dinâmica própria, tá, que consegue escapar e consegue fugir dessa gravidade brasileira e ter um desempenho melhor. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai ficar negociando o juro, o dólar subiu, você vai lá e compra exportadoras, o dólar voltou, você vem aqui e abre e compra um pouquinho mais de consumo, mas é um mercado de trade, não é um mercado onde os fundamentos são dominantes. Ô Moura, até interessante isso que você falou, né? Um mercado mais de trade, porque até tem aquela icônica frase do Warren Buffett que o mercado é a máquina de tirar dinheiro dos impacientes e transferi-lo para os pacientes. Mas muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo e põe em perspectiva, às vezes fala assim, a paciência tem limite, né? A gente vai ficar até quando de forma paciente olhando para esse mercado. Nesse contexto, né, bolsa barata podendo ficar mais barata, setores baratos podendo ficar mais baratos, até que ponto essa paciência vai sendo levada em detrimento de um mercado de trade, de um cenário de trade?
Eu acho que você tem, no fundo, depende um pouco da sua visão aí de mais de médio prazo. Se você acha que é um negócio que a gente vai conseguir eventualmente superar, de fato a bolsa está muito barata. Se você acha que não, que esse ambiente tende a se perdurar e que a gente vai ficar discutindo como é que faz esse ajuste fiscal, como tem sido os últimos 20 anos, sem uma solução clara para isso, e idas e vindas, de fato, daí a Bolsa tende a não ir para lugar nenhum mesmo, e o Brasil vai ser um lugar difícil, não só para investir, mas para fazer investimentos, enfim, de formação bruta de capital fixo, esse tipo de coisa. Então, é um pouco da sua visão mais de longo prazo aí. Eu tendo a ser, até porque a gente mexe com renda variável no Brasil, a gente tende a ser otimista. Eu vejo o ambiente atual aqui como um ambiente, pelo menos a gente está falando dos problemas, pelo menos a gente está começando a enxergar os problemas enfim, outras pessoas estão começando a enxergar os problemas que já eram razoavelmente visíveis há algum tempo. Isso abre espaço para algumas soluções. Pelo menos, enfim, a gente está falando dos problemas antes de ter uma grande crise pressionando a gente. A gente tem só uma perspectiva de que, poxa, por que o Brasil, por que a Bolsa Brasileira é a pior bolsa do mundo? Por que o real é a pior moeda do mundo nesse momento? O que é que a gente está fazendo tão errado assim que explica essas coisas? E esse tipo de discussão, ela acaba encaminhando. Nunca é a solução final, nunca é a solução perfeita, mas pelo menos a gente vai caminhando na direção correta. Tem que ter paciência, aí não tem muito jeito, não. Tem que ter paciência. Pode ser um daqueles momentos que você olha depois e fala assim, puxa, eu podia ter comprado a Bolsa a 120 mil pontos em junho de 2024, estaria feliz e contente agora. Vamos torcer para que seja assim, né? Eu não tenho outra alternativa a não ser razoavelmente otimista com isso. Ô, Moura, aproveitando até o gancho, né? Agora há pouco você estava falando aí na pergunta do Felipe, né, em relação à Bolsa Barata, mas olhando até, a gente trouxe uma notícia hoje, o Brasil caiu ali para a 7ª posição no ranking de oferta de ações entre os países emergentes em 2024, né? O volume ali 2,1 bilhões de dólares até meados aí do mês de junho. Mesmo a bolsa estando ali barata, a gente não está vendo o fluxo vir, né? O investidor estrangeiro, na sua visão, perdeu o apetite pelo Brasil? Quais fatores que, de fato, você acha que, né, acabaram impactando para a gente conseguir, ou vamos dizer, conseguir não, né? Infelizmente, né, cair aí nesse ranking, perder essa atratividade, o retorno não está compensando mais o risco? Eu acho que a gente tem que ter, enfim, você tem duas coisas aí. Uma é o relativo, a gente de fato está perdendo nesse ranking. O outro você tem a derrota relativa, essa é uma derrota relativa, você tem a derrota absoluta. A derrota absoluta todo mundo está perdendo. Os Estados Unidos, o mercado americano virou um grande sorvedor dos capitais mundiais. Na verdade, está todo mundo migrando para tecnologia. Onde é que está o mercado de tecnologia? Qual é o grande tema de investimento atual? Inteligência artificial. Isso tem sugado capital não só do Brasil também, o Brasil é um dos que talvez mais esteja perdendo nesse sentido, mas está tomando dinheiro de todos os outros lugares. A gente vê essa comparação com a Bolsa, com as bolsas europeias, com as outras bolsas de mercados emergentes, a gente tem visto isso em todo lugar. Na verdade, você tem um grande vencedor aí, que é esse mercado norte-americano, e se você tirar, provavelmente, do mercado americano, se você tirar do S&P as empresas de tecnologia, se você tirar pelo menos uma grande empresa de tecnologia lá, talvez o S&P não está tendo o mesmo desempenho que a gente vê todo dia estampado no coisa. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de perspectiva aí. Eu acho que a Bolsa Brasileira é uma bolsa de velha economia, não tem dúvida nenhuma. A gente é uma bolsa, as ações brasileiras, as empresas brasileiras são empresas da velha tecnologia, são empresas da velha economia, a gente é uma bolsa de commodities, fundamentalmente, com pouquíssimas exceções, e nesse ambiente é claro que a gente vai ser um dos grandes doadores desse capital. Tá? A gente precisa de uma mudança, como eu disse, no ambiente, a gente tem uma redução da taxa de juros, uma expectativa de um crescimento
mais espalhado por outros lugares do mundo. E daí a gente talvez tenha no Brasil, o Brasil começando a se destacar de novo. É meio digital essas coisas, viu, Paulo? Ou a gente vai ser um dos grandes ganhadores relativos ou vai ser um dos grandes perdedores relativos. Não tem muito meio termo aí, não. E esse que é o problema, né? Essa Bolsa Brasileira tem essa característica, o tipo de empresa que a gente tem aqui no Brasil tem essa característica. O tipo de empresa que a gente tem listado, devo dizer. Sim, sim. Moura, inclusive, né, outro dia eu estava assistindo uma live de vocês, você comentou muito sobre a diferença entre focar em geração de renda e buscar valorização do capital. Fiquei pensando um pouco sobre isso, queria entender um pouco, né, que você pudesse compartilhar aqui com a gente, como que os investidores, né, que estão aqui nos assistindo, eles devem balancear essas duas abordagens ali nos seus portfólios, quais seriam fatores, né, que a gente precisa levar em consideração na hora ali de escolher diferentes tipos de investimentos, como ações, fundos imobiliários? A gente sempre fala isso, Paulo, que na verdade você faz a conta de trás para frente. Você tem que saber sempre, eu estou investindo por quê? Tem muita gente que fala, eu invisto porque eu acho bacana, eu acho legal. Tudo bem, beleza, mas você está investindo para fazer alguma coisa, você tem algum objetivo. E você parte de lá para cá. Você fala assim, eu quero ter condições de realizar tal projeto em tantos anos. Eu preciso ter tanto dinheiro para realizar tal projeto, e você faz a conta de trás para frente. Em algumas vezes você não precisa correr tanto risco, em outras vezes você vai falar, olha, eu só vou conseguir fazer se eu correr bastante risco. E daí você vai poder tomar as decisões desse jeito. Num certo sentido, é o que você precisa fazer para decidir. Se você está falando, eu estou numa fase mais adiantada da minha vida profissional, eu já estou eu estou começando a consumir o meu capital, eu vou focar mais em geração de renda, vou focar mais naquelas histórias que pagam dividendos. Não, eu ainda estou no começo da minha vida profissional, eu tenho um longo período pela frente, eu posso me dar o luxo de correr mais risco, eu vou privilegiar mais essa valorização, essa perspectiva de valorização. E isso vai ser individual, você tem que tomar a sua decisão com base na sua característica e no seu momento, e nas suas preferências também, até do ponto de vista de risco. A gente sempre fala, não tem uma solução única, mas a melhor maneira de fazer isso é colocar essas coisas no papel, pensar muito bem a respeito delas, e daí as escolhas que você tem que fazer, algumas escolhas são bastante difíceis, elas vão ficar muito claras. É melhor você fazer essas escolhas, é você tomar essa decisão, do que essas decisões serem tomadas por você inadvertidamente, né? Sem você ter percebido que você estava tomando uma decisão ou que alguém estava tomando uma decisão por você. Então, é sempre importante você ter essa visão. Por que eu estou investindo, o que eu estou buscando, qual é o meu objetivo de vida, qual é o estilo de vida que eu tenho ao fim e ao cabo. Esse dinheiro aqui é para isso, esse dinheiro aqui é para aquilo, e eu divido dessa forma. Ô Moura, inclusive, né, hoje 24 de junho, faltando aí pouco tempo para Money Week, dia 2 de agosto, sei que vocês sempre abordam, né, toda essa discussão que a gente fala aqui, até para quem está começando a investir agora, para quem já é, de fato, grande investidor, né, eu já participei de várias edições, estarei, inclusive, nesta, mais uma edição, sei que vocês abordam bastante todos esses pontos também, né, em relação a este cenário. É um grande evento, muita gente até conhece, dispensa apresentações aqui, mas entender um pouquinho da tua leitura, né, em relação para quem quer participar da Money Week deste ano, o segredo, talvez, na minha interpretação, me corrija se eu estiver errada, mas o segredo para ser um bom investidor, um investidor bem-sucedido, é estar preparado para qualquer tipo de cenário? Eu acho que se você tem essa visão de longo prazo, você sabe mais ou menos por onde você quer chegar, e você toma as suas decisões de risco-retorno baseado nisso, essas surpresas acabam ficando mais gerenciáveis, digamos assim. Você não tá apostando a fazenda por exemplo, num investimento de criptomoeda. Você está falando assim, não, esse aqui é para fazer isso, eu não preciso correr o tipo de risco que eu tenho, o tipo de volatilidade que eu tenho, por exemplo, fazendo criptomoeda, eu posso fazer com outras coisas.
Se você tem essa visão, se você tem essa perspectiva, as coisas ficam mais simples. E é sempre muito importante as pessoas terem uma percepção de longo prazo, né? Às vezes a gente fica muito, e eu sempre falo isso, né? Você fica muito no noticiário, a gente fica muito no dia a dia, tal. A gente perde um pouco a perspectiva. A gente vai ter algumas pessoas bastante interessantes falando lá na Money Week a gente vai ter o Pedro Parente e o Gustavo Franco falando sobre o Plano Real, que talvez é uma das melhores histórias de sucesso que a gente tem aqui, de solução de um problema que parecia insolúvel. As pessoas da minha geração achavam que inflação era um problema que a gente tinha que conviver para o resto da vida. Assim como o fiscal hoje em dia parece um problema insolúvel. E a gente conseguiu encontrar a solução para isso. Não foi uma solução mágica, foi uma solução que foi construída ao longo de muitos anos. Então vai ser interessante para quem está lá na Money Week perceber essas coisas. A gente caminha para frente, às vezes não dá muita essa impressão, mas a gente caminha para frente sim. Então tem motivo para a gente ser otimista. Eu acho que vai ser bacana essa Money Week, você vai ter essa percepção muito clara com um caso de grande sucesso, como é o Plano Real, por exemplo. Entre outros tantos grandes palestrantes que a gente vai ter lá. Tá certo, Moran, eu estarei lá, com certeza, imperdível, né? Enfim, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, é sempre um prazer recebê-lo, fica o convite para voltar em outras oportunidades. Até mais. Combinado. Até mais.